Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Moretti, sou advogada, especialista em Direito Tributário pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista também em Processo Civil e Direito Aplicado, advogo na área empresarial e tributária e estou hoje aqui na coluna Explicando o Direito. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre legislações em vigor, sobre projetos de lei, medidas provisórias, dentre outros, sempre trazendo questões polêmicas e, de repente, esclarecer algum procedimento legislativo quando for necessário. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a regulamentação de um aplicativo bastante conhecido por todo mundo. Quem nunca aí usou o Uber ou conhece os seus serviços, já ouviu falar da polêmica que envolve esse aplicativo e os taxistas, enfim. Nós vamos tratar aqui do Uber, mas na verdade a regulamentação é de todos os aplicativos que atuam na esfera privada para transportar passageiros individuais de forma remunerada. O Uber é o aplicativo mais conhecido, mas existem outros, como o Cabify, por exemplo. A Uber e esses outros aplicativos funcionam de que forma? Eles conectam o motorista que está ali cadastrado com uma pessoa que quer contratar esse serviço de transporte. Essa atividade ela acaba se assemelhando em muito à atividade dos taxistas, que até então era uma atividade praticamente monopolizada no setor. Eles vão atuar no mesmo mercado relevante e, portanto, vão concorrer entre si. E a problemática ela reside justamente aí, na forma dessa concorrência. Os taxistas alegam que, pela ausência de regulamentação do Uber e dos aplicativos que atuam nessa atividade, eles estariam sendo prejudicados. Então nós vamos tratar um pouquinho aqui, bem brevemente, sobre o posicionamento dos taxistas e o posicionamento do Uber e dos demais aplicativos que atuam nessa atividade. Os taxistas, eles alegam que a prestação de serviço dessa atividade seria exclusiva dos taxistas. O fato dos taxistas terem sua profissão regulamentada e o Uber não, causaria uma concorrência desleal na perspectiva dos taxistas, porque existiria uma ausência das mesmas condições no mercado, certo? Os taxistas também sustentam o fato de que a empresa Uber estaria praticando preços predatórios, prática de dumping às vezes, por conta dessa inexistência de regulamentação e de exigências legais que tornaria o serviço deles mais barato. Então eles teriam a condição de reduzir muito os custos deles e os taxistas não teriam condições de combater isso, né? De concorrer da mesma forma com essa empresa. Sob a perspectiva da empresa Uber e desses outros aplicativos que atuam nessa atividade, existe uma livre concorrência, que é um princípio sustentado, inclusive, na nossa Constituição Federal. Eles estariam exercendo uma atividade privada, pela ausência de regulamentação, não é ilícita e, portanto, não é ilegal a prática dessa atividade. Que os serviços prestados pelos taxistas não são exclusivos deles, não há legislação que imponha essa exclusividade, então eles também poderiam atuar nessa atividade. Outra questão bastante importante é o fato de que a Uber trouxe uma inovação no mercado que antes era praticamente monopolizado pelos taxistas. Era um mercado tradicional, um mercado que vinha aí de muito tempo, sempre agindo da mesma forma. Então a Uber trouxe essa inovação e essa inovação geraria essa concorrência que de fato gerou e estimularia os próprios taxistas a melhorarem os seus serviços, reduzirem os custos. Essa inovação traria benefícios para o consumidor. Essa também é uma outra alegação da empresa Uber e desses aplicativos que atuam nessa atividade. Não existe consenso no Brasil a respeito dessas questões. Por isso, essas questões são tão polêmicas. A ausência de regulamentação dessa atividade não impede a exploração da mesma. Ou seja, a Uber ela está atuando de forma legal, porque ela está explorando uma atividade que não é ilícita. Então não podem as prefeituras, como já ocorreu, aplicarem multa ou impedirem que a Uber atue no mercado pelo simples fato
de estar concorrendo com os taxistas, porque é uma atividade legal, é uma atividade lícita, apesar de não ser regulamentada. Mas então, como que tá? Em que pé que tá essa regulamentação? Existe uma proposta de regulamentação? Existe a possibilidade de se regulamentar? Deve ser regulamentado esse mercado? Existem 3 projetos de lei hoje em trâmite no Senado. Um desses projetos é de 2016, de iniciativa da Câmara, que foi aprovado em abril desse ano e, portanto, seguiu para o Senado. Ele é muito criticado por assemelhar muito o Uber aos taxistas. Esse segundo projeto de lei, que é de iniciativa do próprio Senado, que ele iniciou em 2015 e continua em tramitação, ele continua considerando o Uber como um serviço privado, mas traz algumas regulamentações para o setor. Outro projeto de lei, também de iniciativa do Senado e também em trâmite desde 2015, é ainda mais flexível. Ele continua considerando o Uber um serviço privado e apenas exigirá um cadastro do motorista e que o motorista seja um microempreendedor individual. Esses 3 projetos, portanto, eles tratam da regulamentação da mesma atividade, mas eles tratam dessa regulamentação de formas diferentes, bastante diferentes. Esses 3 projetos eles vão ser analisados conjuntamente no Senado. Vão passar por diversas comissões, no mínimo 3 comissões, audiências públicas, participação popular através da audiência pública ou através de opinião pelo site. Ambas as partes poderão se manifestar, tanto os taxistas como a atividade privada desses aplicativos, como a Uber. Se você tem interesse sobre essa matéria e acompanhar as legislações, verificar qual é a tendência do Senado, como estão sendo os posicionamentos a respeito do tema, você pode entrar no site do Senado e no campo pesquisar, inserir o número do projeto de lei e lá você vai poder acompanhar a tramitação, verificar quando serão designadas as audiências públicas para de repente participar e lá também você pode opinar sobre cada projeto de lei. Você pode dar um gostei ou um não gostei, é super simples e fácil e você de alguma forma vai estar manifestando a sua opinião. Fora do país a problemática é a mesma. A problemática que se enfrenta nos outros países é a mesma daqui do Brasil. Em diversos países ainda não há regulamentação e alguns outros já há regulamentação, mas a regulamentação ela é num sentido mais flexível. Mas o fato é que ele está no mundo inteiro e ele está atuando. Não é uma atividade ilícita, como nós já falamos aqui. É uma atividade que está no cotidiano das pessoas. Então, como nós vamos agir a partir de agora, é óbvio que vai muita discussão. Mas proibir essa atividade é praticamente impossível. Mas e você? O que você acha que deve acontecer? Você é a favor da Uber? É a favor desses aplicativos? Você acha que a regulamentação deve ser mais rígida, como a dos taxistas? Você acha que deve haver essa comparação? Se você quiser, deixe o seu comentário aqui, manifeste a sua opinião, que vai ser extremamente importante para futuras discussões, para a gente verificar qual que é o posicionamento da sociedade de uma forma geral e fomentar a discussão. Bom, eu fico por aqui, com certeza nos veremos novamente nessa coluna e acompanhem o Advise Play.